Eduardo Faria, a favor do direito alternativo estão Celso Campilongo, advogado civil, professor da PUC de São Paulo e da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E José Geraldo de Souza Júnior, professor da Universidade de Brasília, advogado, coordenador do Núcleo de Estudos para a Paz e dos Direitos Humanos. Ao lado do juiz Marco Antônio Marques da Silva, contra o direito alternativo, estão Celso Bastos, jurista na área de Direito Constitucional e diretor-geral do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. E Drauzio Lúcio Barreto, promotor de justiça do Centro de Acompanhamento e Execução da Procuradoria-Geral da Justiça. Obrigado por vocês terem vindo. 7 jurados vão julgar, no final do programa, o direito alternativo. No júri estão Mauro Caramico, advogado; Eunice Aparecida Prudente, representante do Conselho da Condição Feminina; Ronaldo Cunha Bueno Filho, economista e empresário; Henrique Ferreira Arantes, advogado; Denise Azevedo de Faria, produtora editorial; Jaime da Silva Teles, bacharel em Direito e empresário; Jorge Kesselring, engenheiro civil. Por favor, vocês façam as perguntas por escrito e eu encaminho para os debatedores. Marco Antônio Marques da Silva, 2 minutos para você colocar os seus argumentos contra o direito alternativo. Começou. Bom, a garantia do cidadão numa sociedade é a lei, vale dizer, é o limite que ele tem com relação ao Estado avançar na sua vida, no seu patrimônio, na sua existência. Também é o limite que faz a sociedade existir. A sociedade só existe, na verdade, a coabitação, porque existem leis. As leis foram feitas para libertar, não para oprimir. É claro que nas sociedades civilizadas, nas sociedades democráticas, o governo, na verdade, impera pelas leis, não pelos homens. Porque a partir do momento que o ser humano se superpõe, se sobrepõe à lei, nós corremos o risco de uma ditadura. Como nós já tivemos em diversos caminhos do mundo, da humanidade, a hipertrofia de poderes do executivo, ora do legislativo, hedionda, entendemos, seria também a ditadura do judiciário. Cada poder tem a sua função na sociedade. É claro, o juiz deve dar uma interpretação hábil, social, realista à lei. Mas em hipótese nenhuma ele pode negar vigência à lei. Porque lei, ora lei. Então, para que nós temos os nossos representantes? Para que nós temos aqueles que trabalham, que vivem pela sociedade? A partir do momento que nós criamos situação de que os homens podem desprezar a lei, corre-se um risco muito grande. Corre-se o risco de alguém ser punido por cumprir a lei, porque daí, naquele caso concreto, o juiz pode entender que aquela lei é injusta. Ou talvez justa. Corre-se o risco de o cidadão não ter a garantia, vale dizer, os limites do que lhe acontecerá no mínimo. A garantia do cidadão não é apenas a lei. É o próprio acordo de vontade da sociedade, através dos seus representantes, dos respectivos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Chegou a sua vez, José Eduardo Faria. Houve um entendimento do meu lado que a prática do direito alternativo seria tão autoritária que poderia, inclusive, gerar um estado de arbítrio por parte daqueles juízes que tomariam a lei nas suas mãos, desprezando a letra da lei. De certo modo, eu acho que é preciso, em primeiro lugar, levantar uma indagação, o que é o direito alternativo. Quer dizer, houve uma crítica ao direito alternativo, sem, no entanto, se explicitar o que significa isso. Em segundo lugar, quando nós mencionamos a necessidade de um respeito à lei, eu preciso saber qual é essa lei, e qual é o sentido dessa lei, e qual é a clareza dessa lei. Quando eu verifico, nos últimos anos, nas últimas décadas, a evolução das leis no Brasil, eu vou verificar que as leis tornaram-se cada vez menos claras, cada vez mais vagas, cada vez mais ambíguas,
E essa ambiguidade e essa vagueza obedeceram a uma determinada estratégia por parte do legislador. Ou seja, diante de conflitos de uma sociedade cada vez mais complexa, o legislador houve por bem ampliar o grau de abstração das suas normas. Ora, no momento em que ele amplia o grau de abstração das suas normas, essas normas, quando aplicadas a caso concreto, necessariamente terão de ser interpretadas. Por exemplo, quando eu digo é proibido matar, a norma em princípio é clara, mas quando eu digo é proibido matar, admitindo-se, no entanto, por exemplo, a legítima defesa, a noção de legítima defesa é de tal forma subjetiva que ela admite interpretações. Então nós verificamos que o direito alternativo é uma estratégia desenvolvida por alguns juízes no sentido de enfrentar a necessidade de interpretação de leis que são vagas, isto é, não são auto-aplicáveis. São vagas, mas não são apenas vagas, são consideradas leis injustas. Isso foi colocado de uma maneira bastante clara. Leis injustas não devem ser cumpridas. Isso significa que existem leis injustas? Veja bem, sem querer fazer desse programa uma espécie de exercício de filosofia do direito, a noção de justiça é uma noção relativa. Quer dizer, numa sociedade complexa, nós temos tantas noções de justiça quantas forem as diferentes frações em que se divide a sociedade. Celso Bastos, qual é a sua posição com respeito a isso? Será que se pode dar ao juiz o direito de não apenas interpretar a lei dentro da jurisprudência, mas também expressar até contra o espírito da lei a sua posição numa sentença? Não, evidentemente que não. O direito, na verdade, até é um só. Até a expressão direito alternativo é tão absurda quanto você falar numa engenharia alternativa. Você construiria um prédio com um engenheiro que viesse para você e dissesse, olha, eu não vou fazer uso dos cálculos normais, eu vou utilizar uma engenharia alternativa, muito pessoal, muito minha, que segue os meus critérios, mas não a ciência que a humanidade até hoje elaborou. Portanto, o que nós temos, na verdade, é o direito que vige no mundo, que vige no Brasil, fruto de uma Constituição aprovada de maneira mais democrática possível e que se vê, na verdade, afrontada por meia dúzia de garotos do Rio Grande do Sul. Você falar que você é juiz e você não aplica o direito existente, mas aplica algo que você acha que deve ser o direito, é tão afrontoso quanto o policial que se torna conivente com o crime, ou o médico que ajuda o doente a morrer. Celso Bastos, só uma pequena observação. O nosso ex-ministro de Justiça, Saulo Ramos, falando a respeito desse movimento de juízes gaúchos, né, que pensam desta maneira, diz: este é o tipo de movimento que surge quando a legislação é deficiente. O legislativo é fraco e não atende às questões sociais. Não sou a favor nem contra essa escola, que é bem antiga, mas é lamentável porque estamos vivendo um vácuo legislativo. O que você acha dessa posição do Saulo Ramos, em que ele não vê no juiz um xiita, mas vê alguém que vai adiante no exercício do seu critério e da sua ciência jurídica, não é? E que tem de enfrentar uma situação em que existe um vácuo jurídico. Até porque as leis ainda não foram... Por favor. Não, eu queria em seguida ter a oportunidade de colocar Não, vá em frente, por favor. Não, porque eu acho que, inclusive para efeito de que haja um julgamento adequado, é preciso considerar que quando nós estamos trabalhando na questão do direito alternativo, ele, em primeiro lugar, não está, evidentemente, vinculado diretamente e imediatamente a estes juízes gaúchos. Quer dizer, o problema ligado aos juízes gaúchos decorre do fato de que eles, neste momento, explicitaram a questão e provocaram um amplo debate. Eu diria que essa questão é tão antiga que quem leu um clássico como Sófocles e lembra do poema Antígona, vai ver que essa questão está colocada lá. A quem devo seguir como lei? A lei dos antigos ou a lei de Creonte? E a tragédia é esta, que vem da antiguidade e que não se resolveu até hoje. E, portanto, entre estes juízes tão antigos quanto o grande legislador na Grécia Antiga, até o grande Victor Nunes Leal, ministro do Supremo, que disse a lei não pode exigir do operário
que ele seja herói ou soldado a serviço do patronato, e no Supremo Tribunal Federal decidia contra a legem, essa questão vem tomando impacto na discussão jurídica e no posicionamento dos operadores do direito. Só a título de esclarecimento, esse fenômeno não é um fenômeno brasileiro, muito pelo contrário, é um fenômeno de caráter mundial. Eu tenho aqui em mãos um número de agosto de 1990 de uma respeitada revista inglesa, Spectator, que levanta essa questão com relação à Inglaterra com um título muito curioso, O Juiz é um Bastardo. Num outro número da mesma revista, nós temos um outro artigo... Vamos um pouco mais adiante. Esse título sugere o quê? Esse artigo mostra exatamente os limites da falibilidade do juiz quando aplica exegeticamente a lei, quando aplica a lei de uma forma muito neutra, muito fria, muito positiva. Um segundo artigo da mesma revista tem como título A Era do Juiz, traduzindo, retórico, milongueiro. Isso na Inglaterra. Nos Estados Unidos, agora em setembro, a Fortune publicou um artigo, uma revista de grande relevância empresarial, mostrando a importância de se questionar a eficiência de juízes vitalícios. E os leitores da revista respondem dizendo que o problema está, como disse o Dr. Marco Antônio, na necessidade de leis, porém leis que sejam claras. Eu queria fazer uma observação quanto a isso, se me fosse permitido. Por favor. Eu acho que a questão deve ser colocada, inclusive, antes de condenarmos os juízes, nós temos que julgar a lei. Porque daí que decorre todo o questionamento. Em primeiro lugar, que não se pode negar vigência à lei, não se pode desprezá-la, disso eu tenho para mim que não há dúvida. É claro que se deve dar uma interpretação hábil, realista, social, só que daí não decorre. Aí nós temos... Espera aí, Marco Antônio, espera um pouco. Você fala... eu gostaria de ouvir do Celso Campilongo, para tornar claro o que você está dizendo, não se pode desprezar a letra da lei. Você podia me dar algum exemplo, ou alguns exemplos, dessa justiça alternativa que possam ser considerados contra a letra da lei, mas a favor da justiça? Eu acho que este é um ponto muito importante, é importante que isso fique claro. Em primeiro lugar, tomando o que produzem em termos de sentenças, de decisões, os juízes do Rio Grande do Sul. Eu tenho acompanhado, por um trabalho acadêmico que estou fazendo, sentenças desses juízes e confesso que são pouquíssimas. Para dizer a verdade, conheço apenas 2 sentenças desses juízes consideradas contra a lei. E mesmo assim, a contrariedade à lei é um dos últimos argumentos. Depois de uma série de interpretações, depois de uma série de argumentos altamente legalistas, aí sim, como uma última hipótese, se chega à solução contra a lei. Mas eu tenho um exemplo, trazido da própria lei, que demonstra como esta aplicação da lei, que eu considero importante, acho que realmente a lei é o parâmetro de regulação social, acho que esses juízes não são antilegalistas, acho que o princípio da legalidade é um princípio, obviamente, importante, acho que o Estado de Direito é indispensável para uma convivência democrática, mas vejam como, apesar de tudo isso, existem situações nas quais a legislação nos coloca, por assim dizer, num beco sem saída. Diz o artigo 397 do Código Civil Brasileiro: o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Poder-se-ia dar uma interpretação Dá um exemplo, por a favor. esta regra no seguinte Diga o que sentido. aconteceu. O pai é muito pobre, não tem como prestar alimentos ao seu filho, mas o avô é uma pessoa muito rica. O filho que idade tem? O filho é um menor. Nessa situação, uma leitura apressada do Código Civil poderia induzir que o pai, estando vivo, ou seja, não havendo a falta do pai, como prescreve o artigo, obrigatoriamente teria que prestar. O neto não poderia pedir alimentos para o avô. Entendi. Porque o pai ainda é vivo. Sei. Bom, mas juiz nenhum, tribunal nenhum ampara essa interpretação à lei.
Porque, obviamente, ofende ao direito, ofende à própria condição da espécie humana, a sua própria continuidade, não prestar alimentos a um filho, a um neto nessa situação. Quer dizer que este menor não teria direito a alimentos, né, a esse benefício, tendo o pai vivo. Ele só poderia pedir do pai. Exato. Agora o pai é pobre e o avô tinha a melhor condição. Exato. Mas o pai vivo. Agora, não há tribunal que ampare essa interpretação. Obviamente que os tribunais, todos eles, e aí, então, amparam o direito do menor de pedir... E a definição, então, desse juiz que professa esse direito alternativo, qual foi? Olha, na verdade, aqui neste caso, eu diria que todos os tribunais brasileiros, dependendo da interpretação que se confere ao artigo do Código Civil, todos os tribunais brasileiros interpretam então, criativamente, abrangentemente. Então, por que você trouxe este caso como um exemplo de direito alternativo? Porque, alternativo? na verdade, dependendo da interpretação que se faz da lei, esta aplicação que os tribunais fazem do artigo é uma interpretação, talvez, se quiserem, até mesmo contrária à lei. Eu vou passar para o Drauzio e depois o Drauzio Lúcio Barreto, e depois eu vou voltar, porque eu gostaria de ter um exemplo que fosse tipicamente dessa justiça alternativa. Por favor, Drauzio. Dar um exemplo desse. José Geraldo, me dá licença um pouquinho. Não, depois. A gente tem que colocar as coisas nos seus devidos eixos. O exemplo que o Celso está nos dando não se aplica em absoluto ao tema direito alternativo. Alimento pede quem precisa e paga quem pode. Isto é o princípio basilar de alimento que todos os tribunais seguem. Isto não é direito alternativo. O que se tem que ficar bem claro para todos, o que se tem como conceito básico dentro do chamado direito alternativo é que o juiz, ao se deparar com uma situação concreta, ao seu talante, poderia simplesmente negar eficácia à lei, negar vigência à lei. Isso sim não é direito alternativo. Isto é o direito alternativo, Celso. Isto é o direito alternativo. Do direito alternativo. Os juízes que advogam esse posicionamento se colocam como verdade. Termina, Drauzio, eu passo para você, Celso Bastos. Porque é importantíssimo, porque eu acho que é uma questão de ordem, porque senão a discussão não vai caminhar. Porque eu noto que porque eu até me sinto com a necessidade de imediatamente me solidarizar com a tese contrária, eu até me sinto mal posto aqui. Porque se for para ficar aqui sustentando que aplicar o direito é aplicar cegamente a letra da lei e que simplesmente construir em cima da norma para aplicar os princípios mais amplos do direito e fazer a justiça, isto é o que sempre se fez, então evidentemente eu estaria perdendo tempo aqui, estaria até sendo confundido como um péssimo jurista. O caso concreto, o que veio à tona, o que provocou essa discussão não foram os escritos filosóficos da Europa, foram realmente as declarações feitas por meia dúzia de juízes no Rio Grande do Sul. Esses é que suscitaram uma reportagem, que eu não sei se é de conhecimento da bancada do outro lado, e que suscitou este programa. Não fora isso, não estaríamos aqui agora. Portanto, nós podemos até deixar de lado esses juízes. Mas o que é importante notar é que quem desencadeou a questão e sustentou, porque eu conheço bem, eu fui um dos entrevistados e que na hora repostei a essa conduta, podemos aqui fazer a leitura, uma prova aqui documental, podemos fazer leitura de maiores porções das suas manifestações, onde eles falam claramente que se substituem aos critérios da lei para aplicar os seus critérios pessoais. E isto eu sou contra e não me apoio em filosofias de espécie nenhuma, porque o direito funciona malgado às discordâncias filosóficas. Se nós dependêssemos dos filósofos do direito para fazer justiça diariamente em todos os tribunais desse país, nós não teríamos justiça, porque até hoje os filósofos não se botaram de acordo. Drauzio Lúcio Barreto, promotor de justiça. Apoiando o que o Celso está dizendo, o que se tem que admitir e ter presente é o seguinte: o juiz, ao decidir o caso concreto, ele interpreta sempre a lei. Porém, a lei fixa balizas, metas de onde o juiz pode ir, de onde ele inicia até onde ele pode chegar. O que se questiona aqui é se é válido autorizar que um juiz, falível como todo ser humano, possa dizer: esta lei é justa, eu não dou eficácia a ela, aquela é injusta, eu não dou eficácia a ela, dou aquela que é justa. Será que um juiz criminal, ao verificar que um assaltante contumaz, apesar de diversas vezes recolhido às penitenciárias,
deve, porque é seu critério de justiça, ter suas mãos decepadas. Nós vamos dizer que isto é justo, isto é o critério pessoal dele, a lei não lhe autoriza a agir desta forma. Então, como admitir que o juiz negue eficácia à lei? É negar o próprio Estado democrático. Perfeito. José Geraldo, eu havia pedido um exemplo. Eu quero dar um exemplo que eu considero contundente na linha do que se chama direito alternativo. E não precisa ser filósofo. O Estatuto da OAB, doutor Celso, diz que o advogado é defeso litigar contra disposição literal de lei. E que ele sofre Você quer fazer eu traduzir isso? Pena disciplinar se litigar, se advogar contra a lei. Mas diz, está isento da pena se. Aqui tem vários advogados que conhecem o Estatuto, não são filósofos. Salvo se fundado na boa-fé, na existência de um precedente ou na injustiça da lei. Na injustiça da lei. E é nesse sentido que se coloca o movimento do direito alternativo. É entender que o direito não se esgota na lei, que ele tem um processo mais amplo do que a lei. Só para dar um exemplo. E o exemplo contundente que aconteceu recentemente em Brasília, se vamos seguir a lei, siga a lei do debate aqui, de que eu devo ser ouvido. O exemplo contundente que se deu em Brasília recentemente. Todos conhecem o episódio famoso de Sobral Pinto e a invocação da Lei de Proteção aos Animais para suspender as torturas que se aplicavam sobre Prestes, no tempo do Estado Novo. Pois bem, agora em Brasília, a questão de 2 anos, um juiz, na sua função de interpretar a realidade social e de compreender a discrepância entre a lei e o direito, a despeito da sua constatação no processo de que a lei não favorecia os pacientes de um habeas corpus que foi impetrado por uma comissão de direitos humanos, da OAB, aplicou este princípio levantado pela primeira vez por Sobral Pinto e impediu a derrubada de todos os barracos em Brasília dentro de um processo administrativo desencadeado pelo Estado que entendia de modo diverso a relação entre o governo e os sem-teto. Então, protegeu o que ele dizia, o direito de morar, que não está inscrito nas leis, mas que emana da realidade social, que o coloca como um direito humano. Perfeito. E o protegeu com os requisitos do processo. Celso Bastos, esse exemplo para você está fora da... É um direito alternativo ou ele pode ser exercido dentro da rotina do desempenho de um juiz convencional? Sem dúvida que pode. Eu volto a insistir, esses meninos do Rio Grande do Sul, eles foram muito mais além. Eles chegam a afirmar não só a justiça em abstrato, mas a justiça do caso concreto. Quer dizer, eles nem formulam, naquelas decisões, eles até se vangloriam e citam diversas das decisões que eles deram, mas em nenhuma delas eles tentam propor uma interpretação da norma para ser feita valer em todos os casos. O que eles fazem é atender a uma situação concreta que eles consideram como não merecendo a aplicação da lei. Perfeito. Mas não se comprometem nem com a transformação deste critério em norma. Então eles pegam a legislação sobre inquilinato e vão lá. A legislação manda fazer uma coisa. Ao aplicar a lei, eles contudo constatam que se aplicada a lei, porque fulano de tal tem uma determinada circunstância que repercute na de cicrano, nós acabamos por provocar uma situação que, no meu entender, é injusta, consequentemente, eu desaplico a lei neste caso. Portanto, não é nenhuma atividade interpretativa da lei, mas é uma construção de um direito para o caso concreto. José Eduardo Faria. Só para concluir, então, eu que não posso concordar que o Poder Executivo tome decisões arbitrárias. Eu que não posso concordar que um presidente da República deixe de ser responsabilizado por crime de responsabilidade, como está na Constituição, quando atente contra as leis, eu não posso admitir que um magistrado o faça, como nenhuma autoridade em regime republicano pode atentar contra as leis.
Ou ele está praticando uma gostaria ilegalidade, ou se ele for uma poder autoridade romper de um mais pouco o alto monopólio nível, da palavra. ele está Por praticando favor, um Celso. crime de Eu entendi, responsabilidade. por favor. E eu sugeri nessa entrevista que eles fossem responsabilizados pelo Tribunal do Rio Grande do Sul por incursos em crime Tá certo. de responsabilidade. Celso Bastos, Em primeiro chegou a lugar, vez. vamos deixar claro, os juízes do Rio Grande do De Sul virar o deram jogo. entrevista ao Jornal da Tarde, eu soube que disseram muitas coisas e na entrevista eles foram julgados por uma infelicidade, por uma incontinência verbal que foi um palavrão. Em segundo lugar, quando nós nos referimos aos juízes como sendo garotos, eles não são tão garotos assim, são homens experientes, há membros inclusive de segunda instância. E há uma coisa curiosa, esses juízes, com seus colegas, todos eles, por unanimidade, portanto, se eles fossem julgados, não haveria quem os julgasse do Rio Grande do Sul, disseram no ano passado, no documento, o seguinte: em exigindo justiça social, nada mais fazemos do que postularmos as condições de trabalho, pois sem isso o judiciário mais se assemelha a um instrumento a serviço dos poderosos do que a última instância dos direitos e garantias individuais. Nós estamos discutindo com juízes estaduais, mas juízes do trabalho publicaram, agora no dia 3 de junho, também um documento onde proclamam a sua enérgica rejeição às medidas que, de modo direto ou indireto, visem lesar a sua autonomia e a obstar a formação do livre convencionamento. Repelem indevidas acusações de que seja a intenção da Justiça do Trabalho desestabilizar planos econômicos federais, já que se limita a aplicar ou declarar a inaplicabilidade das leis em respeito ao direito. O que é que eu quero dizer com isso? Só para terminar. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos discutindo o lado alternativo como se o lado alternativo fosse exclusivamente uma aventura romântica, quando na realidade não é. Isto é fruto de um processo, como eu disse, de ambiguidade das leis. Tem uma pergunta para você. Só um detalhe, Pera, um momentinho. senão eu não consigo terminar o meu raciocínio. Veja bem, eu tenho aqui o Supremo Tribunal Federal nega uma liminar ao PDT no ano passado, sob o argumento de que os juros de 12% ao ano não são auto-aplicáveis, dependem de uma lei complementar. No mesmo dia, no mesmo jornal, publica que os juízes brasileiros dos tribunais de alçada, em congresso dos juízes de alçada, decidem os juros de 12% são auto-aplicáveis. Por isso é que existe a possibilidade de uma interpretação. Ok. Eu queria colocar uma pergunta do Jaime da Silva Teles, que é para você também. A generalização de sentenças alternativas poderá coexistir com o direito positivo se levar a sociedade a uma comoção desintegradora e perigosa? E para o Celso Campilongo, também passo para você, do Ronaldo Cunha Bueno, que diz assim: a generalização de sentenças alternativas, perdão, não é. O direito alternativo é um movimento de esquerda radical. Vamos dividir isso aqui? Campilongo, você, o direito alternativo é um movimento de esquerda radical? Não, eu até diria o seguinte: não existe um movimento direito alternativo. Existem diversos juízes que tentam aplicar criativamente o direito positivo, tentam dar uma interpretação mais abrangente ao direito positivo, mas isso está longe de ser um grupo de esquerda, restrito à esquerda, e quanto menos um grupo de esquerda radical. Ok. Né? Quanto à pergunta do Jaime da Silva Teles, a generalização de sentenças alternativas poderá coexistir com o direito positivo sem levar a sociedade a uma comoção desintegradora e perigosa? Não, veja, existe uma situação muito curiosa. Quando nós examinamos os processos que estão, digamos, sendo objeto dessa nossa discussão, nós vamos verificar que muitas vezes o que algumas das partes desejam é muitas vezes, por exemplo, a legalização de uma posse, a legalização de uma ocupação de terra. Quando o grupo que é beneficiário de uma sentença em torno de uma legalização da posse, ele é incorporado à legislação oficial e passa, uma vez tendo o direito legalizado àquela posse, a se valer do direito positivo como ele é, como se fosse um legítimo proprietário. Será que eu entendi direito? Você disse que só para ver se eu entendi. Você disse que as decisões que favorecem, por exemplo, o latifúndio, se incorporam como norma, é isso? Não, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas dessas decisões beneficiam, dentro de uma interpretação alargada, grupos que, quando têm o seu direito reconhecido, acabam, a partir daí, defendendo aquilo que foi reconhecido dentro da legislação tradicional. Eu vou dar um exemplo claro. Então você fechou o ciclo. Não dá para viver sem a lei, é isso que eu estou querendo dizer. Não dá para viver sem a lei. Eu vou dar um exemplo claro, só para terminar. Houve um debate organizado por mim e pelo professor Celso, na USP, com o ministro do Supremo, o ministro José Carlos Moreira Alves,
e com um dos responsáveis pela essa advocacia alternativa, não juízes alternativos. E esse advogado disse o seguinte: até algum tempo atrás, interessavam aos grupos considerados, vamos dizer, populares, uma postura que seria uma postura baseada num direito natural. Eu desobedeço a lei alegando que ela é injusta. Hoje o que existe é um processo às avessas. Eles querem o que eles chamam de um positivismo de combate. Isto é, o que eles desejam é o respeito à lei na medida em que eles são beneficiários por sentenças judiciais. O que significa, portanto, o restabelecimento da legislação, o restabelecimento da ordem jurídica. O problema todo é que a ordem jurídica já não consegue mais se pautar a partir de uma hierarquia muito clara de normas. Deixa eu botar uma pergunta. Porque eu acho que, a essa altura, o telespectador também deve estar querendo exemplos mais concretos para entender o que significa esse direito alternativo, e eu vou botar uma questão. É contra a lei, hoje, a prática do aborto, a não ser em duas circunstâncias. Há uma circunstância que hoje, entretanto, que a realidade aponta e que a sociedade quer, o aborto nessa circunstância específica, pelo menos, a unanimidade. É o caso da mulher aidética, mãe aidética, que desejaria ter o amparo da lei para produzir, para ter o direito desse aborto. E segundo tanto a lei quanto o Código de Ética Médica, ela não pode ter esse aborto. Agora, a opinião pública é a favor de se dar a essa mulher o direito de abortar. Um médico que praticasse o aborto poderia alegar que estaria praticando este direito maior e essa justiça maior, que é não permitir que esta criança nasça com a condenação de morte e logo sacrificada no seu primeiro ano, além de sofrer durante um ano, ela invariavelmente ela vai morrer. Então seria isto, seria esta uma maneira e uma interpretação de colocar o direito alternativo? Eu posso falar? Ou seja, a lei não permite, mas o médico diz, eu preciso fazer isso porque eu estou me antecipando àquilo que a sociedade já quer e aquilo que o meu critério segundo aquilo que eu acredito, é justo. É isso? A questão relativa ao direito alternativo não é se você pode, em nome de uma percepção que você tem da justiça ou da injustiça, ou de um desejo de afrontar um sistema por radicalismo, mas de viver numa sociedade em que a existência da normatividade social passa por esse tipo de problema. Você não respondeu a minha pergunta. E o problema não é de direito alternativo. Eu estabeleci um paralelo de duas situações. Me parece que ficou bastante clara a pergunta. Pelo menos eu tentei. Mas não serve para explicar o direito alternativo. Agora, quando você tem uma questão, quando os juízes que praticam essa justiça alternativa trazem para si a definição fora da letra da lei, eles não estão, de certa forma, antecipando com o seu critério aquilo que deveria ser justo ou aquilo que a sociedade esperaria fosse admitido e reconhecido como justo? Mas isso é a função dele. Esta é a função dele. E ele faz isso porque ele está consciente de sua função. E no caso específico desta mãe aidética que não pode abortar, se o médico permitisse e fizesse esse aborto, o médico estaria se antecipando e, nesse caso, alargando a interpretação daquilo que é ético e justo, no caso da mãe aidética? Provavelmente na interação entre a sua prática social e a maneira como juízes, jurados, advogados e opinião pública... Então você está admitindo que isto faz sentido? Isto faz sentido na medida em que a matéria-prima sobre a qual opera a realidade da transformação do direito. Ok, a justiça alternativa seria este avanço. Seria resultante dessa dialética. Por favor. Efetivamente, eu entendo que nesta hipótese é absolutamente impossível a realização do aborto pela legislação vigente. O que nós temos que restabelecer aqui, Enio, é o seguinte: na medida em que nós vivemos num processo democrático, acreditamos que elegemos deputados e senadores que representam a vontade do homem médio brasileiro. Se nós abrirmos a porta para um caso, abrirmos a porta para um Drauzio, passa mas a posição desses juízes que defendem esse direito alternativo é que o que vale é o fato concreto, não são as abstrações da lei, mas a realidade daquele caso. Isto então, é perigoso. Você como promotor público, do judiciário. a tua posição pessoal, você me parece que está dividido
pelo que eu leio da tua própria reação, neste caso específico da mãe aidética, você, como pessoa, talvez até admitisse o aborto, mas como promotor, você seria obrigado eu não me pronunciaria a favor o crime. Nunca e denunciaria o autor do aborto, porque a lei não permite esta E o que você... E esta mãe, então tem que esperar que a lei se altere. E nesse caso, ela fica sacrificada ela precisa se sacrificar na espera dessa mudança de lei. Agora, existem pessoas que trabalham, né, no mecanismo da lei e que se exasperam com a lentidão desta lei, primeiro em se adaptar aos novos tempos. E em segundo, porque a justiça tardia deixa de ser justiça e passa a ser injustiça. Uma ação rescisória leva 15 anos, no mínimo. Não, então, aí, Enio, nós concordamos, a justiça não fica o direito, como é que fica a administração da justiça frente a essa pressão social? A justiça não pode ser dita hoje que é a justiça que todos nós aqui desejamos. A justiça merece correções de forma... eu acho que, de fundo, a justiça, as leis que existem servem muito bem, mas o formalismo hoje já é arcaico, é superado. Nós temos que acelerar a justiça. Quem sabe suprimir alguns ritos, algumas solenidades que a lei impõe, não é? Mas através de processo legislativo, cumprindo todo o rigor e o formalismo da lei, para que a gente não caia sempre no risco da tirania. Aqueles que se julgam acima da lei, superior à lei, sempre cometem excessos. A história a dúvida, Drauzio, sempre a decisão é um casuísmo, é contra a lei ou é um avanço? É quase que uma questão de interpretação. O Jorge Kesselring pergunta para José Souza Júnior: não deveriam os juízes alternativos, ao invés de legislar ao seu critério, procurar alterar ou regulamentar as leis de acordo com as regras em vigor nessa sociedade? Eu só gostaria, antes de passar para o professor Zé Geraldo... Me parece que o Celso Bastos concorda com isso. Porque retomar um pouco a questão dos sociobatérios que ficou só sem... um subsídio para, inclusive, reforçar a pergunta e, com isso, dar maior chance, inclusive, à bancada contrária. Hoje não se pode mais dizer que o deputado é inerte. O povo tem a capacidade de propor leis e o número que a Constituição exige de populares é muito pequeno. Portanto, esses que estão preocupados com soluções onde a lei encampa critérios supostamente não aqueles que coincidem com a justiça, não tem mais senão que mobilizar a opinião popular, fazer um projeto de lei. Isto é submetido ao Congresso Nacional e apreciado. Andando de acordo com a tua posição, o Mauro Caramico, que é jurado, pergunta: qual a representatividade de um juiz para decidir contra princípios legais elaborados por um poder constituído pelo voto? Por favor. Olha, Campilon. Na verdade... Eu não respondi ainda a minha pergunta. Vai em frente. Olha, aquela questão a respeito da... Não, responda essa, aquela questão, ela, na verdade, está muito associada a esta resposta. Veja bem, o que o professor Celso Bastos coloca, essas perguntas anteriores, a questão da legalidade, da lei geral, universal, abstrata, tudo isso nos coloca diante de um grande dilema. O mundo passa por transformações na atualidade que não permitem que esta legalidade, são problemas da legalidade, ainda que todos nós sejamos favoráveis ao princípio da legalidade, criam-se problemas como esse, por exemplo, no caso da AIDS. Um problema extremamente particular, extremamente individual, que muitas vezes escapa àquela lógica da generalidade da lei. Mas há, por outro lado, situações que se colocam em posição inversa. Vejamos, por exemplo, o caso do acidente nuclear em Chernobyl. Ora, neste caso, as repercussões jurídicas de um acidente como aquele são tão grandes que extravasam aquela localidade, extravasam até mesmo os limites territoriais. Praticamente a humanidade inteira se submete às consequências, não apenas nucleares, mas também jurídicas de um fenômeno como esse. Portanto, a aplicação da lei, ainda a observância da lei, ainda que ela seja necessária, seja conveniente, seja prudente, ela tem, na verdade, que se defrontar com situações dessa natureza. Bom, e situações dessa natureza muitas vezes exigem criatividade. Uma criatividade que, de alguma forma, forma, esses juízes do Rio Grande do Sul tentaram criatividade que começa a assustar, inclusive os nossos jurados. O Ronaldo Cunha Bueno Filho coloca:
O poder dos juízes de decidir como quiserem não leva a uma anarquia do Estado e a uma ditadura? Exatamente. Posso responder Por essa favor. pergunta? Essa pergunta fecha aquilo que disse o Depois doutor eu Silva respondo a Teles. sua. Veja bem, é claro, a resposta é afirmativa, leva a uma situação de anarquia. E isso me exige saber, direito alternativo em relação a quê? Vou dar 2 exemplos. Uma pessoa foi presa na porta do MAP, no Largo, na Praça Ramos, roubando uma corrente de ouro. O tribunal decidiu da seguinte forma: na realidade, para quem tudo tem, é fácil sentir a fome de outrem, como insuscetível de conduzi-lo a um ato antissocial. Quem tem filhos nutridos, estando bem situado no contexto social, dificilmente entenderá o estado de necessidade dos miseráveis, dos desfavorecidos da sorte, dos doentes, dos desempregados, daqueles a que a própria sociedade acaba impelindo para a marginalidade. E com o apoio do Ministério Público, absolveu, apesar da prisão em flagrante, com um argumento não com base na lei, mas com base em Bertolt Brecht. O rio que tudo arrasta, dizem que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. É uma decisão de São Paulo, não é do Rio Grande do Sul, não é de hoje, é de 5 anos atrás. É uma decisão que, de certo modo, mostra que, se todos agirem nesta linha, nós teremos esse problema da ruptura do tecido social. Agora, eu dou um segundo exemplo, este do Tribunal Federal de Recursos por época do Plano Cruzado. O então ministro do Tribunal, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, disse o seguinte: embora admita que, por tratar-se de medida temporária, não poderia, em princípio, solapar a política da República no tocante à sua economia interna, não posso deixar de considerar que o número das liminares já concedidas apresenta crescimento em progressão geométrica. E, a partir daí, ele caça todo o direito às liminares em nome da política econômica. Veja, eu tenho 2 casos completamente opostos, alternativos em relação a quê? Eu não sei. Um, obviamente, com relação... Nesse caso, você está me dizendo... O que eu quero dizer é que os 2 casos levam a uma ruptura. Nesse segundo caso, é como se esse direito alternativo tivesse Fosse do sido outro utilizado pelo Estado para proteger a política econômica contra os interesses de uma população que se manifestava por liminares na tentativa de defender sua... Exatamente. Drauzio, tem uma pergunta para você, do Jaime da Silva Teles. A sentença alternativa não extrapola a própria natureza do direito, avançando sobre a política? Não seria a política que deveria lutar para aperfeiçoar a legislação, suprimir a lei injusta, etc.? Ou seja, será que esses juízes continuam juízes quando defendem posições políticas? Em absoluto, o Silva Teles tem absoluta razão. Eu acredito que são pessoas muito bem intencionadas, corretas, mas estão no local errado. Que se unam aos políticos, aos deputados, aos senadores, para transformar a sociedade brasileira, para transformar esta sociedade conflituosa que o mundo moderno trouxe ao Brasil e não houve um acompanhamento legislativo, não é? Mas não se pode permitir que com este argumento, com esta bandeira, se estabeleça o caos na estabilidade do relacionamento social. Nós não podemos considerar todas as decisões contrárias à lei como direito alternativo, porque senão o direito alternativo teria surgido quando surgiu a primeira sentença, porque onde houve sentença, sempre houve sentenças num sentido e sentenças no outro. Portanto, o direito alternativo nada tem a ver com isso. O que há debaixo desse movimento, volto a repetir, estou aqui sufragando o ponto de vista do Drauzio, que é muito importante. É uma coisa nós reconhecermos um fato, outra coisa é nós acharmos que aquilo deve ser assim. Quer dizer, quando um juiz, não é, prolata, ou profere, ou emite uma sentença, e em que ele eventualmente incide em erro, isso qualquer juiz pode fazê-lo, ele está sujeito normalmente a um recurso para uma segunda, para uma terceira instância. Isso não causa problema nenhum para a ordem jurídica. Eu quero fazer uma pergunta. Só para concluir, o que causa, então, o que causa o problema da ordem jurídica? O que causa o problema é a afirmação que esses juízes fazem de que eles não vão aplicar o direito. É isso que o direito não aceita. O direito necessita ser aplicado. Os juízes estão lá para aplicar o direito. Mas ainda que eles errem. É um direito deles errarem. Mas eles têm que proclamar que estão aplicando o direito. E esses homens foram uma desfaçatez. Eles foram subvertores da ordem. Eles fizeram aquilo que se o presidente da República fizesse, estaria automaticamente julgado por crime de responsabilidade. Imagine se o presidente da República fosse para a televisão e dissesse: eu não posso baixar essa medida provisória, no entanto, eu baixo. Eu me digo, qual seria o clamor popular? Qual seria o levante que teríamos que assistir nesse país para restaurar a ordem lesada?
Portanto, o que esses homens fizeram foi exatamente isso. Eles confessam, nós temos uma ordem jurídica, mas ela não nos agrada e, portanto, nós não a aplicamos. É diferente dizer, ela não deve ser aplicada e, portanto, eu não aplico. Outra coisa é por ignorância, na boa-fé. E você vai editar uma sentença contrária de um outro juiz. Isso não é problema nenhum e nem é direito alternativo. O direito alternativo é você deliberado e propositadamente subverter a ordem jurídica. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando a legislação brasileira aprova normas, quando a Constituinte aprovou normas, ela aprovou normas que, embora situadas no mesmo nível, são contraditórias. De um lado, ela assegura o direito de propriedade, mas de outro lado, ela diz que a propriedade terá de ser exercida numa perspectiva de função social, sem esclarecer o que é função social. E o pobre do juiz, de primeira instância, vai ser obrigado, ele vai ser obrigado a julgar com bom senso. Nós estamos aqui dando nesse caso específico da propriedade, eu vou dar um exemplo. Nesse caso. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos criticando os juízes gaúchos como se fossem os grandes subversivos, mas eu gostaria de dar aqui uma decisão do Tribunal de Alçada Civil de São Paulo em 1981, dezembro. Levando à realidade de São Paulo a presunção de que os favelados são pessoas comuns, pois as favelas cada vez mais se estabilizam nesta cidade e que favelados não são necessariamente vadios ou marginais, eles são apenas pobres, não há como se afastar a aplicação do princípio constitucional da função social da propriedade. Mas isso Quem não é favelado não é marginal do ponto de vista jurídico penal. Isso não é uma interpretação? Claro, isso é uma interpretação. Mas é claro que é uma interpretação. A ordem de interpretação transitada em julgado. Mas isso não é Se nós criarmos um espantalho, se nós criarmos um espantalho e dissermos isso é o direito alternativo, obviamente vai ficar muito fácil criticar. Mas, na verdade, o que se entende na teoria, nas discussões, na prática, como direito alternativo, são interpretações desse tipo. Não se pretende aqui, NT, que o juiz é um robô. A coisa não está clara. Porque o que essa bancada do lado de cá diz é que se alarga a base da interpretação da lei. E o que essa bancada diz é assim, não, isto é um rompimento com a lei porque se ultrapassaram os limites do aceitável, não é? Eu sei que eu tenho advogados aqui presentes entre o corpo de jurados. Um dos problemas que os juízes enfrentam hoje, notadamente esses juízes de primeira instância que vivem na comunidade e lidam com um problema concreto, é uma argumentação, às vezes capciosa e às vezes politizada por parte dos advogados. Há uma tendência de certos segmentos de advogados a ampliar o grau de politização, o que exige do juiz uma resposta. Eu dou aqui exemplos, eu tenho aqui alguns exemplos, mas um dos advogados, ou de um dos grupos de advogados, publica um documento e diz: o direito que existe atualmente está velho, mofado e moribundo. Não atende ao conjunto da sociedade, mas as forças populares ainda não têm capacidade de organização e de mobilização para formular alternativas. Vejam, no momento em que os advogados, e eu tenho vários outros exemplos... Você coloca, então, esse movimento, você coloca essa justiça alternativa como uma força de vanguarda, modificadora e consagradora de mudanças sociais, criando, inclusive politicamente, alternativas e dando respostas a solicitações sociais que não encontram expressão de outra maneira que não no momento do exercício da lei. O que eu quero dizer é que os advogados de um lado e as partes de outro lado estão levando os processos dentro do judiciário a um nível tal que os juízes ou reagem ou serão superados pelos fatos. Isso se chama politização. Politização. Posso dar um exemplo? Por favor. 11ª região do Tribunal Regional do Trabalho. Uma determinada empresa multinacional entra com um pedido de legalidade de uma greve. Os juízes decidem da seguinte maneira: nós sabemos que a greve é de fato ilegal. Só que nós já decidimos tantas greves ilegais e elas foram tantas vezes descumpridas que se nós decidirmos pela ilegalidade da greve, nós nos desmoralizamos. Decidimos por não decidir. Isto pode chocar no primeiro momento. Só que isso reflete a necessidade que o juiz tem de se defrontar com fatos para os quais a sua cultura e o direito tradicional, aquele direito dos códigos, não oferecem respostas. É até uma admissão da condição humana, né? Claro. Eu queria passar para você, José Geraldo, uma pergunta da nossa jurada Denise Faria. O direito alternativo é uma maneira de corrigir os grandes desvios resultantes das medidas provisórias, por exemplo, na questão das reposições salariais, sim ou não? Pode valer nessa situação? Não numa situação tão maniqueia assim. Eu diria, o direito alternativo
é um processo pelo qual, na sociedade, você politiza a discussão em que se dá o jurídico. Por exemplo, eram juristas alternativas aqueles que decidiam, na vigência da lei que permitia a escravidão, o espaço libertário de quem protegia escravos. Assim como Thoreau, que fundamentou a tese da desobediência civil, defendia o capitão Brown, que era um libertador de escravos. Só que, você sabe qual é a minha sensação? É que pode dar a entender ao telespectador que a bancada que defende o direito alternativo é mais avançada politicamente, é progressista, tem posturas liberalizantes, pretende se adequar às mudanças sociais com mais rapidez, e o lado daqui é o lado que se coloca ao lado de uma lei inamovível, com uma letra pesada, que não permite ajustamentos nas suas respostas e nas suas as solicitações que lhes são feitas pela população, e apenas fazendo pequenos ajustes de interpretação, mas não dando uma resposta boa, aceitável à fome de justiça dessa população. Isso está me passando. Agora, como se a justiça não tivesse essa condição. Não, nada disso. Pelo contrário, hoje, veja bem, se nós fôssemos ver quem são os mais interessados na manutenção das conquistas consagradas na ordem jurídica, nós vamos ver que é exatamente o povo. Porque na hora que ficar assente, porque é isto que é o problema fundamental. Não adianta a bancada do lado contrário vir com 200, 300 sentenças onde o juiz tal ou o tribunal tal julgou dessa ou daquela maneira. Isto é absolutamente irrelevante, porque o que foi colocado em pauta é o direito de esses juízes procederem dessa maneira. Para mim, eles não têm esse direito, e eu continuarei a afirmar isso em qualquer lugar, porque estou com a ordem democrática vigente. Então, a negação da ordem democrática ela pode ser feita tanto por grupos autoritários de esquerda quanto de direita. No momento, ela está sendo deflagrada por movimentos de esquerda, mas amanhã pode voltar-se contra e tornar-se um movimento de direita. Eu vou dizer quem foi o maior juiz alternativo desse planeta. Foi Hitler, quando mandava milhões de pessoas para as câmaras de gás, fundado no seu critério de justiça, porque para ele era justo que aquelas pessoas fossem para a Câmara de Gás. A nossa concepção de judiciário vai ter de ser alterada em função de uma crescente mudança do país. A nossa concepção de judiciário é de um judiciário voltado a uma sociedade estabilizada onde todos são iguais perante a lei. O último recenseamento do IBGE mostrou que não dá para ser todo mundo igual perante a lei. E a questão que se coloca é no sentido de saber qual o caminho do nosso judiciário. A minha sensação é que o nosso judiciário vai ter de se atrelar aos fatos com maior precisão, nos moldes, por exemplo, de uma justiça americana. Ok. Vamos pedir agora que os jurados se levantem e julguem a justiça, especificamente o direito alternativo. Por favor. Da Tarde, talvez em outros jornais de São Paulo, ela é verídica, realmente há esse movimento no Sul e tal, só que houve dois momentos. Um momento em que aqueles juízes, que não são assim tão moços, realmente deram informações de como eles estão atualmente, né, aplicando a lei e tal, e que é de conhecimento já aqui de todos os senhores. E houve um outro momento de descontração em que eles conversaram com o jornalista. E o jornalista, não sei por que razão, resolveu levar também essa outra parte, né? Essa outra parte que o professor Faria chamou de folclórica, realmente é mais folclórica, para as notícias. E misturou-se as coisas. Então há dois momentos nessa situação e até um palavrão. E quem de nós não fala palavrão, principalmente quando está conversando de maneira descontraída. Então não pode misturar as coisas nem julgar, né, aquela questão por aí. Também tem uma coisa interessante, eu acho. Está se falando sobre direito alternativo, não um julgamento de alguns juízes. Está certo que esses juízes suscitaram esse tipo de debate, mas não é só isso que está se discutindo.
Eu gostaria de saber, às vezes, das pessoas que vão a uma banca, a um escritório de advocacia e argumentos dos seus direitos e, à vista da lei, o profissional estabelece os paradigmas que devem ser estabelecidos e tem, posteriormente, os seus direitos julgados de maneira diferente, ao arrepio da lei. Vamos ouvir a opinião dos outros. O que eu acho é que é importante ver o que o Celso Passos falou, quer dizer, não são sentenças erradas que está se julgando, está se julgando o espírito de se julgar as coisas de forma a não respeitar a legislação vigente. Quer dizer, isso é o que o Ronaldo falou, ele gera o caos, gera a anarquia. Justamente, na minha impressão, existe um rompimento aí. Um rompimento das estruturas, leva a um rompimento das estruturas. Claro. E um rompimento grave, que eu acho que pode até ser, mais para frente, levar uma anarquia jurídica total que viria a afetar todo o Estado como um todo. Lutamos tanto pelo Estado de Direito, né? Pois é. Mas eu nós acho temos que aí, um Estado de Direito. Mas eu acho até que que sim. ponto Eu a acho que sim. legitimidade dessa legislação que está em vigor? Até que ponto, senhor, estamos lá representados? É verdade, mas existe um mecanismo legal que leva a alterar. O funcionamento do nosso legislativo chega às raias da imoralidade. Eles mesmos votam os seus vencimentos, o aumento dos vencimentos. Mas esse é outro problema, eu acho. Eu acho que não é já existe injustiça, ela é ilegítima, ela não representa realmente, né, o cidadão comum. Eu acho que aí caberia, então, os juízes serem deputados, não juízes. Exatamente. Então eles vão para a política, vão ao Congresso Nacional defender os pontos de vista. Ou então substituir um concurso de juiz por uma eleição. É evidente que o tecido social atualmente está desestruturado, está rompido, nós temos uma colossal desordem legislativa, uma parafernália de leis. Agora, isto não justifica, me parece, a justiça alternativa. Justifica, sim, que esses advogados tomem, à margem das suas decisões judicantes, de juízes, uma posição política mais ativa para mudar o status quo existente. Inclusive, influa na ordem dos advogados, influa nas câmaras dos deputados, etc., no sentido de mudar a legislação e agilizar o Poder Judiciário, que está completamente bloqueado, não funciona. Né? Agora, então, são dois problemas. Essa colocação foi muito boa. Me parece que uma coisa, a desordem hoje não justifica uma justiça alternativa que contém em si mesmo o germe de uma desordem até maior que o do tecido social. Mas me preocupa essa espera de que haja uma mudança da legislação. Porque, veja bem, o juiz está diante de um caso concreto, ele tem que julgar. E ele está observando a distância entre a letra da lei e a realidade que aquela pessoa que recorreu ao judiciário está vivendo. Não cabe ao juiz definir o avanço social, cabe à sociedade. Exato. Dizer, mas ele não representa... Caberia a ordem dos advogados. Quem representa a sociedade é o legislativo. Caberia a ordem dos advogados. O poder judiciário não é um poder e ele é político, sim, porque a própria legislação permite aos tribunais federais apresentarem projeto de lei. Não, qualquer um de nós pode apresentar. Qualquer um de nós. Pois é. Caberia a entidade... então ele é político também. Caberia a entidade representativa dos advogados, da ordem dos advogados, a ter talvez uma atuação mais eficiente, mais dinâmica, mais ágil, no sentido de mudar tudo que ela considera injusto. Mas me parece que o que esse movimento, talvez vamos chamar de movimento, ele quer, na verdade, é esse avanço, é a dinâmica da coisa. Mas através do poder do judiciário. Agora, imagine, e no Rio Grande do Sul, os costumes têm que ser os mesmos do Rio Grande do Norte. Quer dizer, não deveria. Eu acho que nesse ponto o direito até ajuda, o direito alternativo até ajuda. Um juiz vai dar de sentença no Sul completamente diferente do Norte. Isso vai provocar uma divisão. Não, mas as situações são completamente diferentes também. Então, pois é, o Brasil é um só, você não pode dividir o Brasil em 20 pedaços. Coisas extensivamente. É do Brasil, a lei não é regional. O que eu acho interessante verificar não existe também lei regional. É que existe um direito alternativo praticado dentro de certas medidas. Quando um juiz propõe um acordo e mostra para as partes o que está acontecendo, o tempo que demora o processo, não sei o quê, de certa forma ele está exercendo o direito
alternativo, mas dentro de uns certos limites, porque as partes é que têm o direito. O que se chama direito alternativo é justiça à revelia da lei, contrariando uma lei positiva. Não é exatamente isso, mas é o caso da lei do inquilinato, né? Exatamente. E tenta acertar, como é o caso das liminares quanto às medidas provisórias. Mas se o juiz não tivesse coragem suficiente, né? Mas o juiz deve sair, deve ir à ordem dos advogados, fazer um discurso, publicar artigos, fazer discurso. Sim, mas se eles não tivessem coragem de interpretar com mais veemência a lei e de sentir a realidade que o cerca, por exemplo... Está na hora de ser corajoso e votar. Então, vamos lá, já que... Obrigado. Muito obrigado. Podemos voltar.